Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Fernanda e tô aqui hoje começando mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus, e o tema de hoje é discernimento espiritual. E hoje é um pouco diferente, que não vai ser exatamente só entregar e chegar aqui e entregar a palavra para vocês, mas vai ser algo mais aprofundado. Eu resolvi trazer hoje um estudo sobre esse assunto, que ele é muito importante, e eu resolvi dar uma aprofundada melhor sobre ele, e eu trouxe para vocês esse estudo e eu espero que edifique a vida de vocês. Então, a palavra de hoje que fala sobre, esse assunto, que é discernimento espiritual, tá lá em 1 João 4, e ele tem quase o capítulo todo fala sobre ele, né? Boa parte do capítulo. Não todo, mas boa parte fala sobre discernimento. E aqui diz, 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui, em 1 João 4, do 1 ao 6, João contextualiza, traz esse assunto, né, alertando aos cristãos, principalmente, para que eles busquem o discernimento, sabe? Porque é muito importante, não só nesse contexto do cristianismo, mas é muito importante durante toda a nossa jornada, para que a gente saiba fazer boas escolhas, né? E antes de dar o início a esse estudo, é muito importante contextualizar e dar o significado do que exatamente é o discernimento. Por que é tão importante nós cristãos ter o discernimento e por que João nos orienta a isso. Como ele não está só orientando, mas ele está alertando a gente a não crer em qualquer espírito e examinar cada um deles. Então, primeiramente, o que seria o discernimento, né? O discernimento, gente, nada mais é do que eu conseguir distinguir o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Então, por exemplo, eu tive um sonho muito interessante, ou então eu tenho metas na minha vida, ou tenho um relacionamento, ou tenho uma pessoa que eu gosto muito. Um exemplo, né? Alguns exemplos. Para mim saber se isso que eu tô sentindo é verdadeiro ou é falso, para mim reconhecer se esse sentimento, se as minhas intenções são boas ou ruins, tudo parte do princípio do discernimento. Então, o discernimento é isso, é você distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que você não caia em ciladas, para que você não caia nas armadilhas. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 5, fala que quem buscar o discernimento não cai facilmente em armadilhas. Por quê? Porque consegue ver as intenções por trás das ações e das palavras. Então, vocês entendem a importância de ter o discernimento, você conseguir distinguir quando algo que você está sentindo, ou você chegar em um ambiente, você sentir que aquilo não é certo, você tá ali, você entende a importância disso. Então, é isso que João está querendo que a gente faça, que a gente busque esse discernimento. Então, de primeira visão, discernimento é isso, é você conseguir diferenciar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, já dando nesse contexto geral, um exemplo da importância de ter discernimento é a história de Sansão e Dalila. Não sei se você já conhece a história de Sansão, mas em específico eu acho que a história de Sansão e Dalila, boa parte de vocês conhece, né? E eu queria destacar um ponto dessa história quando eu li, né? Que é o próprio discernimento. Por exemplo, durante a história de Sansão e Dalila, Sansão estava completamente apaixonado por Dalila. E talvez se ele tivesse o discernimento naquele momento, se ele soubesse
o real motivo e a real intenção dela sempre estar perguntando o motivo de onde vinha a força dele, ou como que ele perdia sua força, se ele conseguisse distinguir aquilo que ela estava dizendo, podia ser que ele não tivesse pecado e perdido sua força. Vocês entendem isso? Então, a gente vê a importância de ter o discernimento. Um exemplo disso é na história de Sansão e Dalila, que eu acabei de dizer. Então, existem vários outros exemplos na Bíblia que a gente pode estar vendo a importância do discernimento, mas eu trouxe esse em específico, para vocês verem o tanto que é importante nós estamos buscando o discernimento. Então, sabendo disso, eu quero destacar 2 pontos. Quais são eles, né? Que são as formas de adquirirmos esse discernimento. Existem 2 formas de termos o discernimento. O primeiro é a forma extraordinária e o segundo é a forma ordinária. E o que seria a diferença entre eles dois? Então, por exemplo, o que seria ter discernimento de maneira extraordinária? É aquela pessoa que já tem um dom dentro dela do discernimento. Ela já nasceu com aquele dom. O Espírito de Deus trouxe aquele dom sobre ela e ela só precisa manifestar ele. Lá em 1 Coríntios 12, 10, fala que um dos dons do Espírito é o próprio dom do discernimento espiritual. Então, a primeira forma de você ter esse dom primeira forma de você ter esse discernimento é por meio do dom. Que não é você que vai lá e escolhe ele, não. Você já nasce com ele. Você só precisa despertar ele na sua vida. E você ora a Deus, né, pedindo para que ele revele a você qual é o seu dom. E você busca colocar esse dom em prática na sua vida. Então, a primeira forma de você ter o discernimento é por meio dos dons espirituais. Que não é você que escolhe, você já nasce com ele. E a segunda forma de você ter esse dom, esse discernimento é por meio ordinário. O que seria esse meio ordinário? É você ter esse dom por meio da maturidade. Como assim maturidade? Então, por exemplo, eu não tenho esse dom. Eu orei a Deus e Deus me revelou que eu não tenho esse dom. Então, mesmo eu sabendo que eu não tenho esse dom, eu reconheço que ele é importante para minha vida. Então, eu estou tendo a maturidade de reconhecer que, mesmo eu não tendo esse dom, eu vou atrás dele, eu vou correr atrás dele, porque eu preciso dele na minha vida. Eu não quero cair nas ciladas do inimigo contra a minha vida, sabe? Eu não quero fazer escolhas erradas. Não estou dizendo que a gente está isento de fazer escolhas erradas e da gente falhar em algum momento, mas o discernimento nos dá o suporte para a gente evitar certas situações na nossa vida. Então, a segunda forma de nós termos esse discernimento é por meio da nossa maturidade. É a gente entender que mesmo sem esse dom, a gente precisa do discernimento na nossa vida. E aí você consegue conquistar ele por meio da comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor. Você está se dedicando à palavra, você está em constante oração. E a pessoa que não tem esse dom, ela vai buscar, ela vai alcançar de maneira constante, porque não é só uma vez, é de maneira constante, até ela ter a plena certeza que agora eu tenho discernimento. Então a gente entende que para ter esse discernimento na nossa vida, existem 2 formas, que é a extraordinária, aquelas pessoas que já têm o dom, já nascem com esse dom, e a segunda forma é a forma ordinária, que são as pessoas que não têm esse dom, mas elas reconhecem a importância e buscam ele por meio da sua maturidade. Então precisa ter essa maturidade espiritual. Então, a gente já sabe o que é discernimento, a gente já sabe as 2 formas de conseguir esse discernimento, e agora o outro ponto tá, agora eu já sei esses principais pontos. Mas com o que eu tô lidando, né? Porque não adianta só vir falar pra vocês sobre esse discernimento se a gente não conseguir entender com o que a gente tá lidando. No caso, eu disse que é um discernimento espiritual. Então, o que a gente vai discernir? O que a gente vai distinguir? A gente vai distinguir os espíritos. E que espíritos são esses? Então, para mim conseguir distinguir eles, eu preciso conhecer quem eles são e como cada um deles vai agir diante da nossa vida. Então, por exemplo, existe 2 tipos em específico, de espíritos que a gente necessita, que a gente precisa discernir, que é o Espírito de Deus e os espíritos malignos. E também existe outro espírito, que é o espírito da carne, mas a gente pode deixar ele aqui junto com o espírito maligno e tal, só para que ambos agem de maneira semelhante, mas em específico, hoje eu vou estar falando sobre o Espírito de Deus e o espírito maligno, como cada um age de maneira separadamente. Então, é necessário que a gente entenda as suas particularidades. Então, vamos começar com o Espírito de Deus. Como é que o Espírito de Deus ele vai agir, né? Primeiramente, gente, o Espírito de Deus ele vai
ele de maneira nenhuma vai contrariar a palavra de Deus. Então, por exemplo, se você tem um sonho, se você está buscando algo e de alguma forma está contrariando a palavra de Deus, se você por exemplo, precisando mentir para você conseguir tal coisa, se você precisa passar por cima dos outros para você conseguir tal coisa, pode ter certeza que esse sentimento, isso que você está buscando, não é algo bom, não é algo que vem do Espírito de Deus, mas é um sentimento maligno. Então entenda que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele só vai agir de acordo com a palavra de Deus. Ele nunca vai, nunca vai contrariar a palavra de Deus. Sabe? Não tem como, por exemplo, a Bíblia aqui dizer uma coisa e o Espírito de Deus agir de maneira contrária, entende? Então ele sempre vai estar juntamente com a palavra de Deus. Outra segunda forma que o Espírito de Deus age ele confessa a Cristo. Em 1 João 4,2 diz o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, como é que seria confessar Jesus? É confessar que Jesus veio em carne, que ele se entregou por nós. É por meio do que a gente está buscando, o próprio Cristo está incluído nisso, sabe? A gente não está excluindo ele, a gente crê nele, a gente não duvida dele. Então, se a gente está duvidando da existência de Deus, de alguma coisa, pode ter certeza, gente, que isso não é algo que vem do Espírito de Deus. A gente está duvidando da existência de Deus, a gente está meio assim, sabe? Então a gente tem que estar buscando constantemente nos alimentar da palavra, estar em oração. Por quê? Porque o espírito maligno, ele é exatamente nesse momento de fragilidade que ele vem nos atacar. Então, o Espírito de Deus, ele vai confessar a Cristo, a existência de Cristo, que Cristo veio em carne. Ele vai confessar que a gente precisa confessar nossos pecados, que a gente precisa nos entregar, nos render a Ele. Então, ele sempre vai confessar a Cristo. E o terceiro ponto para a gente reconhecer o Espírito de Deus é que nós precisamos ter intimidade com o Pai para reconhecer a sua voz. Então, por exemplo, lá em João 10, 27, tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de destacar para vocês. Eu vou ler aqui. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso quer dizer, é como se, por exemplo, a gente tem um pastor e a gente tem as suas ovelhas. Aquela ovelha que se perder, se o pastor chamar ela vai reconhecer a voz do seu pastor e ela vai até ele. Então é a mesma coisa como se fosse nossa relação com o Senhor. É como se o Senhor fosse o nosso pastor e nós fôssemos a sua ovelha. Então, para mim reconhecer a voz do meu pastor, para mim reconhecer a voz do Senhor, eu preciso ter intimidade com ele. Então não tem como eu dizer que algo veio de Deus, isso que eu estou agindo vem de Deus, se eu nem tenho intimidade com ele. Entende? Então, eu só vou reconhecer quando algo realmente vem de Deus, só vou reconhecer a voz de Deus, só vou reconhecer quando algum sentimento vem de Deus, quando eu realmente tiver intimidade com ele. Então é assim que a gente vai conseguir distinguir quando é o Espírito de Deus agindo. Ele não contraria a palavra de Deus, ele confessa a Cristo e a gente vai reconhecer a sua voz quando nós tivermos intimidade com ele. Então a gente já sabe como é que o Espírito de Deus age. Agora a gente precisa distinguir, a gente precisa saber como que os espíritos malignos eles vão agir. Então, primeiramente, eles vão ter desejos que nos levam a pecar. Então, se, por exemplo, a gente está passando por uma tentação, a gente tem desejos de pecar, pode ter certeza que isso vem dos espíritos malignos. A gente tem que diferenciar muito bem o que é a tentação e o que é a provação. A provação, a gente tem que perseverar nela. A tentação, a gente tem que fugir dela. E as tentações, elas vêm do inimigo. Elas trazem para nossa vida sentimentos, pensamentos para nos levar a pecar. Ele fica contando mentira pra gente. Então entenda que ele vai nos tentar. Olha só, ele tentou Jesus quando Jesus estava 40 dias, né? Ele tentou Jesus. E se até Jesus ele tentou, com certeza ele vai também tentar a nós, né? Quem somos nós? Então, se ele tentou Jesus, ele também vai tentar a nós. Então, a gente tem que entender que os espíritos malignos, ele vai buscar isso, ele vai nos fazer pecar. Se algo que a gente está buscando, se onde nós estamos, a gente sabe que a gente está pecando, isso não vem de Deus, a gente tem que sair dali. Então, a primeira forma de reconhecer os espíritos malignos é, ele vai nos fazer pecar. Ele vai dizer que a gente precisa pecar para a gente chegar em tal coisa. São as tentações, são pensamentos que não provêm de Deus, mas provêm do maligno. A segunda forma é,
ele não confessa a Jesus. 1 João 4,2 diz: mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, 1 João 4,3 fala isso, que os espíritos malignos, eles não vão confessar para Cristo. Eles não vão confessar que Cristo vem em carne. Eles vão abolir a existência dele. E o exemplo disso vai ser o próprio anticristo. Ele não vai, por exemplo, confessar Espírito de Deus. Espírito de Deus não, Jesus. Então, o espírito do anticristo é isso, o espírito maligno é isso. Ele não vai confessar a Cristo, a existência de Cristo, a importância de Cristo. Então, se toda vez que a gente está fazendo algo que Cristo não está incluso, que a gente duvida da nossa fé, pode ter certeza que não vem de Deus. Pense sobre isso. O terceiro ponto é que o espírito maligno, ele vai contra a lei de Deus. Quer dizer, ele vai contrariar a palavra de Deus. Enquanto o espírito de Deus, ele vai... tudo que ele falar vai estar condizendo com a palavra de Deus, os espíritos malignos, eles vão totalmente contra a palavra de Deus. Eles não vão seguir a palavra de Deus, entendam isso. E o quarto ponto é que o espírito maligno faz o pecado parecer agradável. Em 2 Coríntios 11:14, diz que o inimigo se disfarça de luz. Ele se disfarça de luz. O que isso quer dizer? Que ele vai parecer, ele vai meio que mascarar o pecado. Ele vai distorcer o pecado. O pecado de início vai parecer algo doce, mas depois ele vai ficando amargo. Então o espírito maligno, ele age dessa forma. Ele vai fazer que o pecado não seja algo errado de início. Então, por exemplo, para você que chegar em algum lugar, ele vai dizer que não tem problema você pecar, depois você pede perdão, ou não tem problema você ser egoísta, não tem problema você se irar. Você pode fazer isso, depois você pode pedir perdão. Se você quer tanto isso, você pode fazer. Então, é isso que ele vai dizer para você. Ele vai distorcer, ele vai distorcer o pecado, ele vai se disfarçar de luz. Então, tome cuidado com isso, porque ele faz o pecado parecer agradável. Se você conhece a palavra de Deus, se você sabe que aquilo é pecado, você tá querendo agir, fuja disso, fuja dessa tentação e entenda que o pecado, ele não é agradável. Ele pode até parecer agradável de início, mas ele vai lhe levar à morte. Então, fuja do pecado, fuja da tentação. Então, agora a gente reconhece como que o Espírito de Deus age e como que os espíritos malignos agem. Então, tendo essa distinção, fica muito mais fácil, né, da gente entender e saber distinguir nossos sentimentos, as nossas ações, o lugar onde estamos, o que nós queremos. A gente consegue distinguir quando algo vem do Espírito de Deus e quando algo vem do Espírito maligno. Então, sabendo disso, vamos para fechar um pouco aqui, né? Fechar essa parte do estudo. Como que nós realmente conseguimos ter esse discernimento? Já expliquei as duas formas de ter o discernimento, que é da maneira extraordinária e da maneira ordinária. Mas agora eu vou dizer como que nós conseguimos ter realmente esse discernimento na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu preciso entregar minha vida a Cristo. E 1 João 4,6 diz assim: nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, eu tenho que entregar minha vida a Cristo, para que o Espírito Santo venha sobre mim, ele venha agir na minha vida. Não tem como eu querer ser direcionada pelo Espírito Santo se eu não permito que ele venha agir na minha vida. Então, primeiramente, eu tenho que entregar minha vida a Cristo, para que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. Então, esse é o primeiro passo, entregar a vida a Cristo. O segundo passo é orar por discernimento. E não é uma oração só que um dia eu vou orar. Não, é uma oração constante. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, qualquer coisa que você não está com certeza, se ajoelha e ora para Deus. Pede discernimento para Deus. Pede para Deus lhe mostrar se aquilo que você se aquele lugar onde você vai, se aquilo que você quer procede dele ou não. Você tem que orar constantemente, a todo momento, por discernimento. Não é só uma simples oração aqui, a todo momento. E o segundo ponto é ler a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3,16, nos diz que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Então, a gente vê como a palavra de Deus é importante. Então, quando a gente medita nela, a gente conhece a Deus, a gente conhece os seus mandamentos, a gente conhece como ele age. Então, por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, porque por meio dela eu vou conseguir identificar o Espírito de Deus. Eu vou identificar quando ele vai agir conforme a palavra de Deus. E se algo for contrário dessa palavra, não é o Espírito de Deus, mas o Espírito maligno. Então, o terceiro ponto é esse. E o último ponto é direção do Espírito Santo. Você se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo. Como eu já disse para vocês, é importante
você se permitir ser usado por ele, para ele direcionar a sua vida, para ele lhe dar direção, para ele lhe dar luz em meio desse mundo cheio de coisas fúteis, cheio de coisa que tá querendo bombardear o tempo todo na sua mente. Então você precisa se permitir ser direcionada por ele. Então agora vocês entendem a importância, né, desse discernimento. Já imaginou você conseguir distinguir quando algo é falso e quando algo é verdadeiro? Então você entende a importância disso? De você conseguir reconhecer a voz de Deus, de você não cair nas ciladas do inimigo, né? E para fechar, eu vou citar alguns benefícios que é você buscar o discernimento. Só alguns benefícios, mas existem muitos benefícios. Algum deles é plenitude de sabedoria, você ter eficácia no cumprimento do chamado de Deus, você manter a pureza, tomar decisões que honrem a Deus, vivendo na verdade da palavra de Deus e proteção de nossas vidas, nossa igreja e nosso ministério. Então, olha o tanto de benefício que o discernimento traz para a nossa vida. Então, o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco longo, um pouco maior do que os outros que eu gravei, porque é um estudo. Eu quis me aprofundar mais nesse assunto. Eu espero que ele edifique a vida de vocês. Que da mesma forma como ele vem edificando a minha vida, eu espero que edifique também a vida de vocês. E a busca por discernimento é algo que tem que ser constante. Você entender se você tem esse dom ou não. Se você não tiver esse dom, você vai buscar esse dom, porque você tem que entender que é importante você não cair nas ciladas do inimigo. Você vive nesse mundo, mas esse mundo não vive em você. Então você tem que ir na contramão do mundo. Você tem que agir conforme a palavra de Deus e não conforme os espíritos malignos. Porque é assim que ele age. Quem está no mundo escuta os espíritos malignos, mas quem está em Deus consegue ouvir a voz do Senhor. Então eu espero que essa palavra tenha falado com vocês, eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Eu espero que da mesma forma que esse estudo tocou na vida de vocês, espero que vocês compartilhem, se vocês quiserem, com outras pessoas que também possam ser edificadas por essa palavra. Então, beijo, tchau, tchau.